Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro e hoje eu trago aqui mas o que dizer desta obra que trago aqui? Quase 1000 páginas, 800 e tal páginas, um autêntico compêndio sobre a história dos judeus e principalmente sobre a cidade de Jerusalém. O livro que trago aqui é a história da cidade celeste e da cidade terrena. A biografia da história de Jerusalém. Eu trago aqui hoje a biografia da história de Jerusalém, escrito pelo autor Simon Sebag Montefiore, que é, portanto, um ensaísta, escritor, ganhou vários prémios, reconhecido internacionalmente e que faz aqui uma obra, um estudo profundo sobre a cidade de Jerusalém. E, meus amigos, estive aqui a ver, só nos agradecimentos das pessoas que ajudaram a compor esta obra, como eu disse, este monumental dicionário, digamos assim, sobre Jerusalém, maneira de falar, não é? Eu digo-vos o seguinte, foram mais de quase 100 e tal, quase 200 pessoas que ajudaram, desde professores, académicos, historiadores, arqueólogos, estudiosos, rabinos, rabinos estudiosos mesmo sobre a própria cidade de Jerusalém, das escrituras sagradas, a Tora, não é, dos judeus, no cristianismo, historiadores muito renomados, pessoas, museus, diretores, portanto, de museus e também uma série de estudiosos sobre o cristianismo e também sobre o islamismo. Vários estudiosos do islamismo que ajudaram a fazer este trabalho. Meus amigos, este trabalho que está aqui, escrito recentíssimo, em 2022, saiu este ano, pela editora Crítica, pela tradução de Maria José Figueiredo, uma tradução muito boa, digo-te já de passagem. Este trabalho que está aqui nas minhas mãos, que traz praticamente quase 900 páginas, um calhamaço gigante, com fotos, várias fotos que nos podem, portanto eu vou aqui rapidamente, só para os meus amigos verem, não é? Fotos de vários períodos da cidade de Jerusalém, não é? Desde as escavações, desde os primórdios da cidade, portanto, nós podemos ver aqui tudo sobre a cidade. Este livro, talvez, logo a seguir à História dos Hebreus de Flávio Josefo, talvez seja a obra mais completa e mais interessante, não sobre a história dos judeus, embora prefaz a história dos judeus, não é? Mas sobre a própria história de Jerusalém. E, meus amigos, podemos dizer que temos aqui 9 partes, ou 9 capítulos, que prefazem esta obra, em que temos o judaísmo, o paganismo, o cristianismo, o islão, as cruzadas, os mamelucos, os otomanos, o império, o sionismo, acabando com o sionismo. E depois temos uma série de epílogos, de árvores genealógicas, mapas, biografias, bibliografias, vários índices. Bom, temos aqui um livro nas mãos que não sei quantos anos este autor fez para fazer este trabalho que está aqui nas minhas mãos, com uma excelente capa, digamos assim. E este autor faz aqui um trabalho histórico, ou seja, o autor apresenta as coisas sem tomar partido nem do judaísmo, nem do cristianismo, nem do islamismo, nem até das próprias fontes novas do ateísmo, nada, absolutamente nada. O autor faz aqui um trabalho histórico baseado em documentação, baseado, portanto, em todos os estudos que o autor fez com vários outros autores, e temos aqui, de facto, uma obra e peras, não é? Como eu posso dizer. E, rapidamente, apenas para termos uma noção do conteúdo desta obra, na primeira parte
temos logo a introdução do judaísmo com o mundo do rei Davi. David, o rei, o símbolo do povo hebreu. Portanto, e temos uma apresentação de todo o historial, desde Abraão, todos aqueles que seguiram a linhagem de Abraão, até chegar a Davi, Salomão e por aí fora. A ascensão de David, o reino e o templo, os reis de Judá, portanto, a Babilónia, os persas, os macedónios, os macabeus, começamos a ter uma descrição histórica, a chegada dos romanos, os Herodes, os reis Herodes, o próprio Cristo, aqui é uma apresentação do Cristo no tempo e no espaço e na história, o último Herodes, as guerras judaicas e a morte de Jerusalém. Passamos para a segunda parte, o paganismo. E temos aqui a Hélia Capitolina. Portanto, toda a descrição do paganismo no mundo antigo e do mundo romano. Depois, para a parte 3, o cristianismo, o apogeu de Bizâncio, o acaso dos bizantinos, a invasão persa, portanto, eu vou resumindo os pontos aos meus amigos, e toda a história do cristianismo. Depois temos a parte, o Islão, o cristianismo, sempre na cidade de Jerusalém. Atenção. Depois temos o Islão, a conquista árabe, os Omíadas e a restauração do templo, os Abássidas, senhores longínquos, e os Fatimidas, tolerância e, portanto, demência. Depois passamos para o quinto ponto, as cruzadas. E aqui temos uma descrição das 8 cruzadas principais que aconteceram no espaço e no tempo, toda a descrição histórica das cruzadas, portanto, a matança, a ascensão, a idade do ouro, o embate, o rei leproso, Saladino, aqui uma parte que nos descreve, portanto, quem era a personagem Saladino, não é? Bem conhecido, o rei, não é? Dos árabes, não é? Portanto, contra os cruzados, não é? A terceira cruzada, Saladino e Ricardo, a dinastia de Saladino. Parte 6, os Mamelucos, de escravo a sultão, o declínio dos Mamelucos. Parte 7, os otomanos, a magnificência de Solimão, o rei Solimão, místicos e messias, as famílias. Parte 8, o Império Napoleão, portanto já estamos a passar aí no século, portanto a partir já do século XVII e XVIII, Napoleão na Terra Santa, os novos românticos, Chateaubriand e Disraeli, a conquista albanesa, os evangélicos, a nova cidade, a nova religião, cidade árabe, cidade imperial e os russos. É que isto vai até a nossa atualidade, sempre todos os povos que passaram por Jerusalém e a história toda da cidade de Jerusalém. A nona parte e a última parte, o sionismo, porque fala-se muito de sionismo, eu ouço aí muita gente falar sobre isso, uns contra, outros a favor, mas é preciso estudar e compreender o que é o sionismo, quem são as pessoas que estiveram por trás, e este livro faz a história toda partindo sempre da cidade de Jerusalém. E aqui temos o Kaiser, o Tocador de Jerusalém, a Primeira Guerra Mundial, a Revolta dos Árabes, a Declaração de Balfour, o presente de Natal, os vencedores e os despojos, o mandato britânico, a revolta árabe, a guerra suja, a independência para os judeus, catástrofe para os árabes, uma cidade dividida, 6 dias, cidade capital, o século XXI, que é o último ponto. Depois temos um epílogo muito interessante, esse epílogo, sobre como é uma jornada passada em Jerusalém. Este autor teve várias vezes na cidade de Jerusalém, não é? A fazer várias visitas arqueológicas e também de estudos sobre a própria cidade e os lugares mais importantes de Jerusalém, principalmente aquilo que ainda resta do templo, não é? Aquilo que é chamado Muro Ocidental, muita gente chama de Muro das Lamentações, mas o verdadeiro nome será o Muro Ocidental. Depois temos a Cúpula da Rocha, não é? Que está no lugar onde era mesmo o centro do templo. E este autor aqui explica tudo para quem quer aprofundar, portanto, a cidade de Jerusalém. Um livro que aproveita e faz a história completa do povo judeu, Jerusalém, do cristianismo, partindo de Jerusalém, do próprio islamismo que conquista Jerusalém, das cruzadas, depois de tudo o que se passou, do mundo moderno e da volta do povo judeu à pátria de Israel, em 1948,
tudo isso aqui neste livro, e mais uma vez eu digo, talvez só superado pelo livro de Flávio Josefo, A História dos Hebreus, que também é um dia de fazer a apresentação deste livro também aqui no meu canal. Mas agora digo-vos já, este livro é uma recomendação, talvez das mais importantes para nós entendermos, portanto, aquela cidade que é o centro do mundo e onde se vai julgar tudo. Muitas vezes se diz agora que o conflito da Ucrânia e da Rússia, que é ali aquela parte onde vai, não é a própria palavra Ucrânia, quer dizer fronteira, mas não, onde se vai julgar tudo, e as próprias escrituras falam disso, é em Jerusalém. Ali naquele sítio onde é o templo, onde está a cúpula da rocha, onde está o muro ocidental, onde está o Santo Sepulcro, que também não está bem ali, mas os cristãos também estão ali todos. Ali as três grandes religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, os olhos do mundo estão postos nessa cidade. E é a única cidade que aqui este autor nos fala, que é a única cidade que é uma cidade terrena e uma cidade celeste. É a única cidade, nem a Meca reivindica isso, é a única cidade que é por isso é que o próprio Cristo chama a cidade do grande rei. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. É a cidade do grande rei, o próprio Cristo fala sobre isso, e de facto é a única cidade que é falada como a cidade celeste, aquela que haverá de vir no final, com os eleitos, aqueles que são salvos em Cristo, que estarão na cidade celeste, cujo as ruas serão de ouro e cuja própria luz será a luz de Cristo, que iluminará o seu próprio povo, um povo que viverá uma vida eterna, sem morte, sem doença, sem qualquer tipo de enfermidade, com um corpo glorificado. É isto que a palavra nos diz nos últimos tempos, e era e será esta cidade, meus amigos. E por isso é que esta cidade sempre foi a cidade mais cobiçada, mais procurada, mais estudada, mais falada, mais, digamos assim, controversa, que todos os povos quiseram aquela cidade, todos os povos do mundo olham para essa cidade, Jerusalém, que é a cidade do grande rei, a cidade em que Cristo entrou, foi saudado como Hosana, não é? O Deus Emanuel que está connosco, que está no meio do seu povo, a entrada triunfante de Cristo em Jerusalém. E foi também em Jerusalém que Cristo foi crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Meus amigos, e o próprio povo hebreu, judeu, espera ainda pelo Messias nessa cidade, e, incrivelmente, o povo islâmico também diz que será nesta cidade, pelo Alcorão, que tudo se irá passar no fim. Meus amigos, não é coincidência. Não pode ser coincidência. O facto de Jerusalém ser o centro do mundo, se nós abrirmos o mapa mundo, não é? O mapa mundo é redondo, mas se nós abrirmos num plano, vemos perfeitamente que é ali o centro. Não é a Europa, é ali que é o centro. O centro entre a Europa, entre a Ásia, entre o próprio Este e a África, este que é a Rússia e a África, ali é o centro do mundo, e Jerusalém praticamente é o centro de Israel, e o templo está no centro da cidade, e o Santo dos Santos, hoje onde está a cúpula, é o centro do templo. Há quem diga que é mesmo geograficamente estudado o centro do mundo. Meus amigos, Deus não faz as coisas por acaso. E este livro fantástico é uma recomendação do meu canal, Jerusalém. É o melhor livro que eu li, talvez o melhor livro sobre Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém, o mais completo. Meus amigos, para terem uma noção, este livro chega praticamente a 800 páginas, com fotos, várias fotos, como eu disse, com todos os assuntos possíveis e imagináveis sobre a cidade de Jerusalém. Portanto, uma autêntica, não sei como é de chamar realmente, um bloco cultural, não é? Aqui nas minhas mãos, e uma recomendação para o meu canal. E mais uma vez eu vou dizer o título, não é? Jerusalém, a biografia, a primeira grande biografia de Jerusalém, de Simon Sebag,
Montefiore, não é? Um autor renomado internacionalmente que fez este trabalho e deixo aqui esta recomendação, Jerusalém, está à venda aí nas livrarias todas, e mais uma vez espero então que tenham gostado de mais esta recomendação no meu canal Ocinete Neri, e um abraço a todos e até uma próxima.